Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! O texto bíblico em que estaremos refletindo, ele vai estar no livro do Êxodo capítulo 23, versículo de número 29, onde ele vai nos dizer assim, desta maneira: Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Meus amigos, o ser humano, ele vem tentando por diversas vezes entender ou mesmo compreender a mente e os desígnios que o nosso Deus tem para cada um de nós. Mas o interessante é que, por mais que tentemos decifrar e entender os planos de Deus para as nossas vidas, mais aprendemos e percebemos que nada disso para nós é possível. Porém, sempre que depois tudo se passa, nós vamos entender e vivenciar o quão grande e intenso foi o livramento que tivemos. Jeremias capítulo 29, versículo 11, vai dizer: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O nosso texto, ele cita ordens e instruções em que Deus passa para seu povo. Momentos estes, antes da conquista da terra prometida pelo povo hebreu. Eu aprendo com isso que, muito embora Deus os havia dado a terra, eles teriam de a conquistar. Eles não estavam isentos de agir, eles teriam de fazer a parte que a eles cabiam. O nosso Deus, a nos instruir, ele quer que cuidemos bem e tenhamos zelo com tudo o que ele tenha nos entregado. Eu falo aqui, nossa primeira pergunta: como temos cuidado tudo aquilo que Deus tem nos dado? Como temos cuidado de nossas famílias? Como temos, meus irmãos, cuidado de nossos filhos? E como temos cuidado do nosso ministério? Que passemos a cuidar de tudo o que Deus tenha nos presenteado, atentando para as suas instruções. E a parte que a eles, o povo de Deus, restava, aos nossos olhos até parecia difícil retirar todo aquele povo de lá. Mas a pergunta que eu faço aqui é, meus irmãos, o que é que seria para cada um de nós mais difícil? Criar do nada, fazer uma terra, construir um lugar, ou retirar alguém, expulsar do lugar em que Deus para nós prometeu? Eu preciso te fazer mais uma pergunta. Você tem cuidado das promessas de acordo como Deus tem orientado? Tenha certeza de que o nosso Deus, ele sempre ficará com a parte do impossível e com a parte que somente ele é capaz de executar. O nosso Deus, ele é o Deus que chama a existência das coisas que não são como se já existissem. Meus irmãos, o que também vai nos chamar a atenção é que o lugar que Deus deu a seu povo não tinha apenas um povo, haviam sim. Lá existiam 3 povos: os heteus, os cananeus e os hititas. O que até parece difícil, o que para nós, aos nossos olhos, até nos parece impossível, eu quero compartilhar com você aqui, é que, ainda que os nossos inimigos, ainda que os nossos adversários, até pareçam muito, maior é o que está conosco do que os que estavam com eles. Tenha certeza de que, estando nós com Deus, sempre estaremos em maioria. Meus irmãos, em todas as vezes em que estivermos fixos, enraizados e alicerçados somente em Deus, na sua palavra, nós sempre estaremos em maioria. E a nossa vitória sempre será certa, para que o nome de Deus seja sempre glorificado. O que temos neste texto, temos de interessante é que Deus dá um presente. O nosso Deus dá a seu povo um lugar onde já haviam 3 povos, onde já haviam 3 nações. Para alguns até parecia um presente de grego. Mas o que aprendemos juntos aqui e compartilhamos é que há pessoas, há situações e há determinados sintomas que se apossaram daquilo que o nosso Deus já havia nos prometido. E ainda que seja eu, ou mesmo sendo você, com você, meus irmãos, nós iremos sim à luta, nós pelejaremos sim pela promessa de Deus em nossas vidas. Mas é o Senhor que peleja por nós,
É o Senhor que peleja por cada um de nós contra os nossos adversários. Eu e você entramos na batalha, mas é Deus que me fortalece, é Deus que nos fortalece. Eu e você vamos contra invasores que estão se apossando de nossas terras. E é o nosso Deus, é o nosso Senhor que guerreia por nós. Faraó estava ainda atrás do povo de Deus. E o lugar era em Pi-Hairote, junto a Migdol, um lugar sem saída. Não tinha e não havia lugar de como se esconder ou mesmo como fugir. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo de número 13. Diz assim o texto: Então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: Não temais, permanecei firmes e vereis que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais o tornarei a ver. Meus irmãos, esses problemas, Deus está agindo. Você nunca mais vai voltar a vê-los. Eu aprendo aqui as seguintes lições. A primeira lição: haverão dias, haverão em nossas vidas momentos de grandes aflições e medo, mas o nosso Deus, Ele sempre levantará pessoas para nos trazer uma palavra de Deus, que nos trará direção e paz. E o texto diz assim: Moisés encorajou o povo. A segunda lição que podemos aprender aqui é que um líder direcionado por Deus, ele sempre terá o discernimento do que o povo precisa ouvir e nunca trará palavras que massageiem os egos. O povo estava revoltado, o povo estava murmurando, porém nesse texto, sentimento maiores era o medo. A Bíblia ela vai nos dizer: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Não temas, meu irmão. A terceira lição é que o nosso Deus, Ele só quer de nós que permaneçamos firmes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E um dos detalhes interessantes do nosso texto é que em poucas das vezes em nossa Bíblia iremos encontrar dando-se o tempo exato da sua, da minha, da nossa bênção. Porém, Moisés diz: hoje eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a nossa vida, de que hoje vem resposta de Deus positiva para as nossas orações. O texto em que iniciamos a nossa reflexão, ele diz assim, desta maneira: Não os expulsarei no período de um só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam demais, prejudicando-te. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e onisciente em tudo. Ele bem sabe e conhece o que pode nos ajudar e também conhece o que poderia nos prejudicar. Aplicando em nossas vidas, segue-se assim: o nosso Deus, em Ele ser todo-poderoso e onisciente, onipresente, sabendo de todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente, de retirar e fazer um milagre em nossas vidas de um dia para o outro. Mas Deus, Ele diz que não vai expulsar em um tempo de um ano. Eu aprendo aqui e compartilho aqui: haverão situações em nossas vidas que serão resolvidas de imediato, ou seja, o hoje, o já, pois um dos nomes do nosso Deus é Deus de já. No entanto, haverão outras situações em que precisaremos passar e vivenciar o seu processo. É um tempo de tratamento e de aprendizagem. Deus tirando todos em um ano. Tudo isso para que os muitos tempos e muitos dias sem guerrear não venham nos tornar servos enfraquecidos. Meus irmãos, estas lutas, todas essas pelejas, elas estão servindo somente para te fortalecer. Elas estão te amadurecendo. Estas lutas, elas estão te forjando um crente fortalecido em Deus. E tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade e te convidar a crer que depois desta guerra, que depois desta peleja, você estará não apenas de mudança de lugar,
mas também você estará crescendo em um nível espiritual muito maior. Amém? Meus irmãos, pode até ser que as lutas elas tenham sido acrescentadas, aumentadas em quantidade e em grau, mas eu te convido a somente a crer que o nosso Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam e o amam. Amém? Meus amados, nesse momento eu preciso te fazer mais um convite. Pode sim mudar para que sempre e para melhor a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus, reconheça-o como o seu único e suficiente Salvador e passe a caminhar com quem nunca perdeu, nem nunca perderá nenhuma batalha. Amém, meus irmãos? Guardem essa reflexão em seu coração. Inscreva-se em nosso canal, curtam e compartilhem e ative os sininhos das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.